O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Falar sobre pornografia é quase tão difícil quanto falar de Deus. A frase é do escritor norte-americano Henry Miller sobre um tema polêmico, cotidiano e bilionário. O mercado pornográfico movimenta mais de 97 bilhões de dólares por ano. O desafio de hoje é falar sobre a pornografia a partir do ponto de vista da ciência. O Em Tese está no ar. A Carolina Ribeiro pesquisou a pornografia tradicional, mainstream, e a pornografia feminista no mestrado em Sociologia aqui na UFPR. Quem também nos faz companhia nesta conversa é a Milena Costa de Souza, artista visual, mestre e doutoranda em Sociologia. Obrigada, meninas, pela presença. Obrigada a você. Carolina, eu queria iniciar te perguntando como que foi o desafio de trabalhar a pornografia enquanto objeto de estudo científico? Foi um grande desafio. Quando eu resolvi pesquisar isso em 2008, eu me deparei com a seguinte questão: pornografia não é um tema de estudos. E eu tinha certeza que era e resolvi correr atrás para descobrir outras pessoas que pesquisavam sobre o assunto. E acabei encontrando até um pequeno grupo, só que o primeiro desafio foi acadêmico, o segundo desafio é familiar. Embora que eu não tive muita resistência, os assuntos como tem certeza, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir falar sobre o assunto, esse tipo de debate sempre estava ali. Então, mas por que você quer pesquisar isso? Era a pergunta frequente. E a partir disso eu resolvi, isso só me motivou a ir mais, ir além e querer pesquisar mesmo pornografia, enquanto sim um tema de estudos. Agora, Milena, quando a gente pensa em pornografia, a gente logo pensa naquela pornografia produzida para um público bem específico, que é um público masculino, heterossexual. Essa realidade está mudando e é importante que ela mude? Sim, é uma realidade que está mudando. A própria pesquisa da Carol demonstra isso, né? Hoje já existe um grande número de mulheres que estão fazendo pornô, produzindo pornô para mulheres e outros grupos que representam sexualidades, identidades de gênero mais diversificadas ainda, que estão também investindo nessas pornografias variadas e que vão atender diferentes tipos de desejo, de visões de mundo. Agora, Carolina, você dedicou um grande espaço assim, no seu trabalho a definir o que é pornografia. Não foi um trabalho fácil, mas hoje, depois de todo esse processo, como que você define pornografia? Bom, no fim de todo o trajeto, pegando o que os outros autores já falavam, eu acabei definindo a partir de 3 autores principais, que foi Beatriz Preciado, Jorge Leite Júnior e Maria Filomena Gregori. Então, mais ou menos por cima, usando um pouco dos que eles falaram e um pouco do que eu trabalhei como um dispositivo telecno-masturbatório, ou seja, ligado à tecnologia, que ele pode ser virtual, tecnológico, literário, fílmico, que foi a vertente que eu trabalhei, a partir do objetivo de excitar. Não excitar só a partir de um prazer que a gente já conhece, mas excitar também a partir do nojo, da repulsa, da novidade. Então é mais ou menos por aí que eu estou seguindo. Agora, Milena, a Carol ela também estudou a partir do ponto de vista feminista. Por que quando a gente trabalha esses temas que são tão ligados aos homens heterossexuais, por que se enfrenta tanto preconceito, gera tanta polêmica? Por que é tão difícil caminhar nesses espaços? Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas estão acostumadas a perceber o mundo, a perceber as coisas a partir de pontos de vista muito fixos, né? E aí, no caso, o trabalho da Carol mostra pra gente que quando a gente inverte um pouquinho esses papéis, né? Quando a gente inverte um pouco o ponto de vista de quem está filmando, de quem está produzindo o filme e de quem é a pessoa retratada, isso causa um incômodo geral. Então, é um incômodo relacionado à representação, né? De como é representado, e isso incomoda muito o espectador também, né? Bom, discutir sexualidade e prazer femininos em alguns espaços ainda é tabu, mas há maneiras de lidar com o tema de forma natural. É o que faz uma estudante de artes plásticas da Universidade de Brasília, que traduz o assunto em cores e traços divertidos. A pornografia feminina é um tema polêmico e muitas vezes silenciado na nossa sociedade. Sobre esse assunto, a UFPR TV vai conversar hoje com a Gabriela Masson, mais conhecida como Love 6, que desenha quadrinhos sobre a sexualidade feminina.
Gabi, por que você acha que a masturbação feminina é um tabu tão grande na nossa sociedade? Bom, porque a sociedade, que é muito moralista e religiosa e machista, ela acaba atribuindo ao corpo da mulher um valor desprezível em si. Então, em geral, qualquer coisa que é associado com o feminino é tido como algo desprezível. Gabriela traduziu esse olhar sobre as relações entre gêneros com lápis e papel. Toda semana ela publica quadrinhos que tratam de relações sexuais. A ideia dos desenhos é provocar nos leitores uma reflexão sobre a própria sexualidade. Para Gabriela, muitas vezes o prazer da mulher é ignorado diante do desejo masculino. Do patriarcado, que é esse sistema em que o corpo do homem ele tem mais valor e mais poder dentro da sociedade, é mais interessante para os homens que a mulher ela exista e exerça a prática social dela em função dos homens. Então, sexualmente, se a mulher ela não tem prazer consigo mesma e se para ela é nojento, proibido ter prazer com outras mulheres, ela vai estar necessariamente impelida a se relacionar sexualmente com homens, negando às mulheres esse conhecimento de sentir prazer consigo mesma. Elas acabam sendo direcionadas ao objetivo de reproduzir apenas. As histórias criadas por Gabriela são lidas por diferentes faixas etárias. Os quadrinhos estimulam as leitoras a lidar criticamente com a sexualidade e a conhecer o próprio corpo. Essa familiaridade com os próprios desejos é ainda mais importante para o público mais jovem, pois pode evitar, por exemplo, abusos sexuais que muitas vezes passam despercebidos. Acho que a maioria das meninas, quando tem o seu primeiro namorado, o seu primeiro parceiro sexual, a ideia é agradar o máximo possível e atingir as expectativas do parceiro sexual. E nessa a gente se submete a estupros mesmo, né? É, na verdade, frequente. E às vezes acontece uma agressão sexual mais séria como um estupro, que a gente só vai entender que aconteceu muitos anos depois. Isso é muito normal. Muitas amigas e eu estamos por situações que, se nós passássemos hoje por elas, ou se a gente tivesse o conhecimento e informação que a gente tem hoje na época, a gente configuraria aquilo como abuso sexual. O tema gera polêmica, mas Gabriela procura fugir dos estereótipos ligados ao corpo. Para ela, a pornografia pode ser mais do que um mero estímulo sexual. Considero que eles sejam pornografia em algum nível, mas num sentido mais etimológico da palavra, por eu estar representando relações sexuais de um modo explícito, visualmente. Mas não necessariamente os quadrinhos que eu faço, eles vêm com uma intenção de excitar o leitor. Eu acho que eles procuram mais... Eu estou procurando mais incitar uma reflexão acerca da sexualidade e da pornografia, talvez. Bom, Milena, não são só nos filmes, né? Não é só nos filmes que esse olhar mais masculino está presente. Em outras formas de arte, a gente também percebe essa ideia tradicional, digamos assim, entre aspas? Sim, isso perpassa por todas as representações artísticas, né? No meu caso, estou até pesquisando agora no doutorado representações nas artes visuais, e isso também é bastante frequente. Toda vez que a gente vê uma inversão desses olhares e representações consideradas subalternas até então, ou que não estão dentro desse discurso heteronormativo, a gente percebe grande resistência das instituições que recebem esses trabalhos e também do público em geral. Agora, a resistência também enfrentam as mulheres que trabalham com a pornografia feminista, né, Carolina? Que resistências são essas? Bom, pornografia em si é um tema polêmico, sexualidade é um tema polêmico. Mulheres lidando com a sua sexualidade passa pelo polêmico, embora não deveria, né? Então, essas mulheres, especialmente a diretora que eu trabalhei, falam das dificuldades de se trabalhar dentro do feminismo com esse tipo de temática. Porque a pornografia é um tema que está em luta dentro do feminismo. Algumas se dizem contra, algumas são antiscensuras,
Umas propõem novas representações, outras falam que não tem que ter nenhum tipo de representação, que a pornografia tem que acabar. Então, dentro desse campo em luta, elas estão num campo tentando falar algumas coisas, mas muitas vezes não estão sendo ouvidas. Agora, esse lado que argumenta pelo fim da pornografia, usa que tipo de justificativa? A justificativa básica é que a pornografia gera violência, especialmente contra as mulheres. A pornografia mainstream é em si uma violência e ela vai incentivar esse tipo de pensamento e não necessariamente fazer a violência, mas incentivar o pensamento violento. É uma vertente que se intitula como antipornografia e propõe o fim da pornografia como uma das saídas para esse problema. Agora, não é só nessa questão que os estudos de gêneros precisam criar espaço, né, Milena? Em outras áreas também existe essa luta ainda por se determinar o espaço de cada um? Sim, com certeza. E também tem uma questão que a Carolina até acabou de comentar, que também existem lutas dentro dos estudos de gênero, né? Então, são percepções que não são homogêneas. No caso que eu estudo, que são as artes visuais, isso também é um campo de lutas. A gente vê na questão dessa representação visual, até que ponto ela pode ser universal, até que ponto ela é homogênea, até que ponto a gente pode pensar num particular e na subjetividade das pessoas que estão por trás dessas representações, que estão criando essas representações. Então, os estudos de gênero contribuem muito para a gente repensar essas questões. Agora, Carolina, o que dá para dizer que existe de diferente entre essa pornografia que todo mundo conhece, digamos assim, entre aspas, né? E essa pornografia feminista que você se dedicou a estudar? Quais são os tópicos de diferença? Bom, são muitas diferenças. A primeira diferença que perpassa é ter um cunho político, né? A pornografia mainstream não tem esse cunho político tão aparente, embora que tudo é político, eles não colocam isso como uma bandeira. A segunda diferença é sobre retratar corpos. A pornografia feminista se coloca para retratar corpos diferentes. Ou seja, corpos não tão bombados, siliconados, corpos que estão muito distantes da realidade que nós vivemos. Ela se propõe a pôr, e usa uma fala da Erika Lust, pessoas reais para fazer sexo real. É mais ou menos por aí. Isso também faz com que as próprias mulheres percebam outras maneiras, outras formas de se relacionar com o próprio corpo, Milena? Eu acredito que sim. A primeira vez que eu assisti os filmes produzidos por mulheres, eu notei isso, né? Mesmo que em alguns momentos você se identifique, outros momentos não, de fato é uma representação que está invertendo alguns papéis, que está trazendo novas propostas, né? Que faz a gente refletir sobre a pornografia tradicional e perceber como ela vinha realmente de um ponto de vista muito assim único, né? De homens heterossexuais, brancos, e com essa nova pornografia que está surgindo a gente percebe um espaço para novos desejos mesmo, né? Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos a conversar sobre pornografia feminista. Hoje o Em Tese está falando sobre pornografia e pornografia feminista, um tema tabu que a Carolina Ribeiro, nossa convidada, teve coragem de analisar como objeto científico no mestrado em Sociologia. A Milena Costa de Souza, artista visual e doutoranda em Sociologia, também participa da nossa discussão. Bom, Carolina, agora eu queria conversar um pouquinho mais sobre a cineasta que você decidiu estudar no seu mestrado. Quem é ela e por que ela foi escolhida? Bom, ela se chama Erika Lust. E eu escolhi a partir de um critério que foi meu, né, que não foi muito pontual a partir de nenhum ponto de vista científico, mas que eu queria pesquisar o que era mais mainstream, ou seja, o que era mais conhecido, o que estava na mídia, o que tinha mais impacto para o público. Então a Erika Lust foi escolhida a partir daí. Ela é sueca, mas atualmente mora em Barcelona, onde ela produz os filmes dela, é uma mulher jovem e ela tem uma produtora, um site online onde ela conversa com o seu público e tal, então é uma pessoa bem acessível e por esse interesse, por essa acessibilidade, ela foi selecionada para o mestrado. Agora, ela também se comunica com o público a partir de livros, né? Sim, ela tem atualmente
3 livros publicados. Tá para sair um quarto, eu não tenho certeza se já saiu, porque depois que eu terminei dei essa afastada, mas um dos livros eu usei como base para minha dissertação, que chama Good Porn, que chama Bom Pornô. Então, os livros dela são fundantes para todo o trabalho que ela faz, que é a partir dali que ela conta como ela faz o pornô. Agora, Milena, você que também é estudiosa dessa área, como que você percebe o trabalho da Érica? Eu conheci o trabalho da Érica a partir da pesquisa da Carol, né? E eu percebi algumas questões e depois fui lendo um pouco mais. Para mim, o trabalho dela está dentro de um ponto de vista bastante específico. Mas eu acho que não tem tanto problema quando a gente vê que a própria cineasta, a própria Erika Lust, ela encara esse ponto de vista e ela afirma a todo momento. Então, ela faz filmes para ela mesma, ela coloca em todo momento das entrevistas dela: eu estou fazendo filmes com pessoas que eu acho atraente, pessoas que me despertam algum tipo de desejo, filmes que as minhas amigas gostariam de assistir. E aí eu acho que toda vez que a gente vai assistir alguma produção cultural de uma maneira geral, é importante a gente pensar também quem está produzindo, né? Quem é essa pessoa, qual é o ponto de vista dela, qual que é o background dela, de que espaço, qual o lugar de fala dessa pessoa. Então, para mim, o lugar de fala da Erika Lust é um lugar bastante, digamos, reduzido e específico, né? Ela é uma mulher branca, heterossexual, de classe média, que vive numa grande metrópole europeia, né? E isso há de ser visto e pensado antes de assistir os filmes dela. Agora, de que maneira que essa característica dela de produzir filmes reflete no mercado? Como que o mercado a percebe? Como que as próprias feministas a percebem? Bom, dentro do mercado ela teve um grande impacto e ela se tornou muito mainstream. Ela foi premiada várias vezes pelo Feminist Porn Awards, que é o principal prêmio de pornografia feminista, que acontece no Canadá. E artigos e mais artigos sobre ela, é um volume muito grande, debatendo a arte dela, ou seja, ela foi muito aceita por um público no geral. Dentro do feminismo já aconteceram muitos problemas. Ela foi xingada diversas vezes em diversos blogs que tem na internet, por outras feministas que também estão produzindo pornô, alguma forma de arte. Então, é uma relação tensa. Assim como o campo da pornografia é uma relação tensa, dentro do feminismo, a pornografia da Erika Lust é vista como muito mainstream, por todas essas coisas, por ela ser branca, heterossexual e retratar os seus nos seus filmes. Então, esses são os principais problemas. Vamos fazer agora uma pausa na nossa conversa sobre a produção cinematográfica de pornografia feminista para falar sobre produção literária. Dizem que antes de se tornar escritor, todo autor deve se alimentar de outras obras. É sobre a própria formação como leitor que o escritor Cláudio Magris produziu Alfabetos. A tradução dessa obra por uma professora da UFPR esconde uma história curiosa. Trieste, 9 maggio 2010. Cara Maria Celia Martirani, grazie per il magnifico, generoso, congeniale articolo, un vero saggio que lei ha scritto su As Cegas. A carta, que parece antiquada aos modernos tempos da internet, foi escrita de próprio punho por Cláudio Magris. A mensagem, à moda antiga, deu origem a uma amizade literária entre Maria Célia e o autor italiano. E eu havia feito um artigo, havia escrito um texto, uma resenha, na verdade, sobre o romance do autor Cláudio Magris, e saiu no rascunho. E o autor acabou lendo o artigo, tendo conhecimento dele em Trieste, e a partir daí ele me mandou essa cartinha. Desse contato surgiu a vontade da professora em ir além na profissão. Alfabetos foi o primeiro trabalho de Maria Célia como tradutora. Ela teve 1 ano para traduzir 500 páginas de ensaios do italiano para o português. A minha dificuldade começou a ficar mais, vamos dizer assim, mais consistente mesmo, quando eu me deparei com um pensamento muitas vezes barroco, os parágrafos muito extensos, com a pontuação também muito... a impressão que eu tinha muitas vezes era que eram muitas questões, vamos dizer assim, tomadas e analisadas de chofre, né, como num único impulso. Então eu tive que resolver não só problemas de sintaxe, mas eu tive que reescrever muitas vezes, reorganizar, às vezes horas e horas, dias e dias em cima de um mesmo parágrafo, para poder chegar a bom termo, para que realmente eu conseguisse tentar
como diria Benjamin, né, reverberar a voz do autor. Os ensaios tratam da formação de Magris como escritor, batizada por ele de Odisseia Literária. Entre as obras que mais o marcaram estão Metamorfose, de Kafka, e A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo. Ele também explica como as vozes da oralidade, na forma de contação de histórias, influenciaram o trabalho. Alfabetos ainda não tinha tradução para o português, uma lacuna que, para a professora, precisava ser preenchida. Quando Mário Vargas Llosa foi cotado e acabou recebendo o Nobel, um dos nomes considerados, um dos nomes votados para concorrer ao Nobel é o nome de Cláudio Magris. Ele é extremamente conhecido por obras como Danúbio, Microcosmos, já traduzidos para o português. A professora pretende continuar trabalhando como tradutora. Já que mantém contato com Magris, Maria Célia quer criar versões em português para mais 2 coletâneas de ensaios do autor. Mas o que eu aprendi é, acima de tudo, respeitar o outro, que é o estrangeiro, a língua, né, que eu devo acolher, respeitar com as diferenças. Melhor dizendo, traduzir não é reduzir àquilo que me interessa, mas aceitar vamos dizer, a tradução, acima de tudo, como alteridade, reconhecimento de uma alteridade. A obra Alfabetos pode ser encontrada no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Voltamos agora a falar sobre o nosso assunto, né, Carolina? A pornografia feminista. E você decidiu estudar esse tema também, analisando 2 filmes dessa cineasta, Erika Lust. Que filmes são esses e por que você os escolheu? Bom, eu escolhi o Five Hot Stories for Her e ele foi o primeiro longa-metragem que a Erika Lust produziu. Foi altamente premiado e que fez o boom dela no cenário internacional. O outro filme que eu escolhi foi o Cabaret Desire, que é o último filme dentro do meu recorte temporal. Quando eu estava terminando a pesquisa, ela lançou um outro, mas aí já estava muito distante. Então foi Five Hot Stories for Her e Cabaret Desire. E eles são muito diferentes entre eles? Um por ser do início da carreira e outro por ser mais para o fim? Completamente. As diferenças foram realmente gritantes e foi muito interessante que o espaço de tempo não é tão longo entre os 2 filmes, não tem nem 10 anos entre o primeiro filme e o último filme que eu pesquisei, e as diferenças são totais, não só na estética, como também no próprio sexo que ela vai retratar. Em um deles é um sexo bem explícito, que mostra muito, que mostra penetrações, já no outro nem tanto, é um sexo que está mais implícito, ela quis trazer para uma coisa mais relacionada à arte do que é o que a gente considera pornografia. Agora, dá para a gente analisar isso de maneira artística, ou seja, de que maneira que esse autor ele vai se transformando ao longo do tempo e transformando a própria obra? Isso é natural, Milena? Sim, dá para a gente pensar, mas nesse caso específico, a própria cineasta ela fala nas entrevistas dela que ela pretendia dar um tom mais artístico. E quando a gente percebe em blogs que comentam os filmes dela e comentam favoráveis, né, são perspectivas favoráveis, falam, ela é uma artista, ela é uma verdadeira artista, né? Aí, no caso, a gente percebe, obviamente, algumas estratégias estéticas da Erika Lust para transformar esses filmes em algo mais artístico. E o que me deixou muito curiosa é que em algumas falas ela fala assim, as pessoas valorizam muito a beleza dos filmes dela. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir, porque por que um objeto artístico tem que ser belo, né? A produção artística ela não está necessariamente ligada à beleza, mas a gente percebe que nos filmes da Erika Lust ela coloca a qualidade artística em relação total com a palavra beleza e uma estética assim mais, digamos, classe média, uma estética que a gente percebe alguns refinamentos assim muito relacionados a alguns ambientes mais de classe média, alguns pubs assim mais da moda, esse tipo de situação. A gente falou aqui sobre corpos, né? De que maneira que essa estética dela se reflete na escolha dos atores e das atrizes que vão participar dos filmes? Totalmente. Os corpos são, em sua grande maioria, corpos brancos. Embora fora daquele corpo muito musculoso, ainda são corpos muito magros, corpos que eu chamo na dissertação de corpos petit, né? Que são mulheres pequenas, magras, com seios pequenos, bumbuns pequenos, com algumas pequenas exceções durante todo o enredo e toda a obra.
os homens continuam ainda também muito musculosos, muito bronzeados, mas todos massivamente são corpos brancos de homens e mulheres. Ela escolhe esses corpos também que são sempre muito clean, que são corpos que não têm pelos, embora as tatuagens e os piercings já aparecem com uma maior aceitação. Mas são corpos sem pelos, corpos magros e corpos brancos. E as histórias, elas rompem ou não com aquilo que a gente já conhece e com aquilo que ela pretende romper? Bom, ela rompe com uma narrativa mainstream, né? Ela até zomba de certas narrativas mainstream durante seu enredo, mas em compensação ela fica muito afiliada a uma narrativa romantizada, a uma narrativa que eu coloco muitas vezes como uma narrativa do sublime, né? Uma narrativa que está acima, que é romântica, que traz vários elementos como velas, histórias que terminam com amor, onde o sexo não é só o sexo vem com o amor, e é uma perspectiva muito complicada de se associar ao que se diz como feminista. E até que se distancia dessa ideia de realidade, né? Que ela pretende trazer, não é, Milena? Sim, ela fala a todo momento, né, que ela está tentando deixar o sexo mais real, mas aí a gente pensa, real, como assim, né? Que sexo real seria esse? Mas é claro que também, em defesa, digamos, da Erika Lust, é necessário também a gente pensar em relação ao qual pornô que ela está fazendo os filmes dela, né? Que ela está falando de uma indústria realmente bastante masculinista, mainstream, onde as mulheres eram sempre objetos, e de alguma maneira ela consegue reverter isso nos filmes dela. Claro, né, com todas essas críticas que já foram colocadas aqui. Agora, a análise que você fez não foi só uma análise sua enquanto pesquisadora, mas você também criou um grupo de mulheres para fazer uma análise desses filmes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa metodologia. A minha metodologia ela se deslocou por 3 pontos diferentes. Analisar a própria Erika Lust enquanto produtora, enquanto diretora, onde eu trouxe isso que a Milena já trabalhou um pouquinho também na fala dela. Analisar os filmes a partir de uma analítica visual e tal, e o grupo focal. O grupo focal eu selecionei algumas meninas para assistirem esses filmes comigo. Então todas iam se reunir no mesmo espaço. Já não foi fácil, né? Decidi fazer isso pela primeira vez e aí falei, bom, vamos lá, vamos chamar as pessoas. Eu tenho um círculo reduzido em Curitiba por não ser daqui e contatei todas as minhas amigas, me passem nomes, me passem e-mails e tal. Eu fiz contato com mais de 15 meninas. Massivamente não obtive respostas, obtive um não muito mal educado, falando que jamais que isso era pesquisa e que a menina não ia participar. E por fim, com muito custo, consegui 5 meninas. No dia uma delas não pôde ir, então fiquei com 4. Mas foi excelente, assim, essas 4 meninas. E o grupo focal se deu, a gente 2 sábados de manhã, muito corajosas, as meninas de sábado de manhã se reunirem comigo. Nós assistimos os 2 filmes, primeiro o Cabaret Desire, depois o Five Hot Stories for Her. E a partir daí eu fui conduzindo algumas questões do que eu queria que elas me dissessem, do que elas acharam do filme e tal. Então foi uma conversa bem livre, a nossa conversa durou mais de 1h30 e foi bem interessante os resultados. E o que elas mais apresentaram para você? Você conseguiu descobrir coisas novas na visão dessas mulheres que te ajudaram a entender esse pornô feminista? Bom, eu selecionei as meninas a partir do que a Erika Lust considera o público-alvo. Então, são a maioria meninas jovens, meninas de uma classe média, média alta. Curitiba, né, não é Barcelona, não é onde ela produz, mas que tinham muita relação com tudo que ela descrevia, que ela queria que as mulheres tivessem, gostassem e tudo mais. Durante o grupo focal, algumas coisas foram muito interessantes, que elas se aliaram muito ao que a Erika Lust realmente propõe. Elas acharam muito bonito, muito legal, muito inovador. Para elas foi realmente um momento de ruptura. E até que uma delas, no final, disse para mim, tchau, tchau, velho pornozão, que ela nunca mais pretendia assistir pornô mainstream, a partir de agora ela só ia assistir pornô feminista. E a partir daí também peguei o título da minha dissertação e coloquei um ponto de interrogação no final, para dar realmente esse tom. A gente está se despedindo de um meio mainstream de ver a pornografia. Então foram muitas coisas legais. Além dessa coisa da estética e de romper total com esse pornô mainstream, elas tiveram algumas recusas, por exemplo, com sexo homossexual. Foi muito difícil para elas ver aquele sexo homossexual, encarar aquilo na chave de uma naturalidade, de um prazer, de um desejo. Então teve uma certa polêmica, mas do mais, acho que esses são os principais destaques do grupo focal. De que maneira que você acredita que esse seu trabalho, que foi tão difícil de ser construído, pode contribuir para o entendimento desse campo, que é tão cotidiano e, por outro lado, ele é tão polêmico, apesar de ser tão rotineiro, né? Sim.
Eu acho que justamente aí está uma das coisas que a gente pode trabalhar. Trabalhar a pornografia como parte das narrativas da nossa vida mesmo, porque ela faz parte, negando ou apoiando, a pornografia faz parte da nossa vida. Então, acho que uma das questões são essas. Outras coisas é falar um pouco mais sobre sexo de uma forma mais aberta, procurar iniciativas mais livres de lidar com o próprio corpo, com a própria sexualidade. Então, acho que num sentido, claro, isso tudo pensando no ideal, né, do que eu gostaria que a minha dissertação tivesse de impacto, mas no prático, eu acredito que a dissertação sobre pornô feminista traz para o campo da pornografia algo de muito novo. A pornografia feminista está aí, está borbulhando agora, está acontecendo agora. Então, trabalhar essa contemporaneidade da pornografia feminista tem um impacto legal, não só para o mundo do pornô, mas também para os estudos de gênero. Bom, parabéns, Carolina. Obrigada. E obrigada, meninas, pela presença no Em Tese hoje. Obrigada foi ótimo. Obrigada. Se você quiser saber mais sobre a dissertação da Carolina, é só acessar o banco de teses da UFPR. Lá você encontra o trabalho completo. O Em Tese termina aqui, mas toda a programação da UFPR TV está disponível na internet, tanto no nosso site quanto nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.